Falso pastor é preso acusado de roubar pelo menos 700 mil reais de fiéis. Praticamente eu perdi tudo. Jovem surdo não ouve ordem de parada e é morto pela polícia nos Estados Unidos. Justiça determina o afastamento da presidente e toda a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A partir de amanhã, todos os táxis que circulam em São Paulo terão que cobrar a mesma tarifa. Além disso, aquela cobrança extra para viagens entre municípios está proibida. Casal de golpistas é detido suspeito de roubar cartões de crédito e falsificar boletos bancários. A dupla era procurada até mesmo pela Interpol. Turistas que vieram aos Jogos Olímpicos trouxeram mais de 4 bilhões de reais para a economia carioca. Cada estrangeiro gastou em média R$ 424 por dia. Russos estão definitivamente fora da Paralimpíada. Morre o jornalista Goulart de Andrade. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E exposição inédita dos Beatles reúne em São Paulo documentos e objetos que mostram a trajetória da banda britânica. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um falso pastor foi preso em São Paulo acusado de aplicar golpes em fiéis, todos eles bolivianos. Foram pelo menos 15 vítimas. A suspeita é de que o criminoso tenha roubado 700 mil reais nos últimos 2 anos. Agora há pouco, o falso pastor foi solto depois de uma audiência de custódia e vai responder a todos os crimes em liberdade. Uma suspeita de corrupção derrubou do cargo hoje a presidente e toda a diretoria da Câmara Distrital de Brasília. A deputada Celina Leão e outros 4 deputados são acusados de desviar dinheiro usado na manutenção de UTIs de hospitais públicos. A deputada Celina Leão diz que não está envolvida no esquema de corrupção. Ela também negou que tenha retirado computadores do gabinete. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um balanço sobre a Olimpíada e o impacto econômico foi positivo. Os turistas gastaram mais de 4 bilhões de reais durante os Jogos. 7 pessoas foram executadas em menos de 12 horas na região metropolitana de Porto Alegre. Entre elas, 3 mulheres com menos de 24 anos assassinadas na rua. Você vai ver daqui a pouco. Táxis que circulam em São Paulo vão cobrar a mesma tarifa. Polonês leilou medalha de prata por uma boa causa. Rapaz surdo não ouve ordem de parada e é morto por policiais nos Estados Unidos. A gente volta já já. E um casal que era procurado pela Interpol foi preso hoje no ABC Paulista, acusado de integrar uma quadrilha que enganava clientes de banco. Com a ajuda de carteiros, eles desviavam correspondências com cartões e depois faziam saques. Um golpe que pode passar dos 20 milhões de reais. A partir de amanhã, os 37 mil táxis que circulam em São Paulo serão obrigados a cobrar a mesma tarifa. A decisão da Prefeitura agradou uma parte dos taxistas, a outra protestou. Os países que formam o Mercosul não conseguiram chegar a uma conclusão sobre quem assumirá a presidência do bloco, que continua paralisado. Representantes da Venezuela, que é o pivô da confusão, sequer compareceram a uma reunião hoje no Uruguai. Um crime chocou os Estados Unidos. Um jovem surdo desarmado foi morto pela polícia porque não obedeceu uma ordem de parada. Veja em instantes, a audiência na Câmara discute o fim do foro privilegiado. Aplicativos ajudam crianças a cumprir tarefas e ganhar pontos que viram recompensas. Russos estão definitivamente fora da Paralimpíada no Rio.
E a exposição que mostra a trajetória da maior banda de todos os tempos. Não perca, é já já. E aplicativos para celular estão ajudando na educação dos filhos. Pois é, as crianças que cumprem as tarefas e se comportam bem ganham pontos para trocar por recompensas. Eleições 2016. Pesquisa Ibope divulgada hoje mostra que Celso Russomano segue na frente na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Vamos agora aos números. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 17 e 22 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. E agora a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 20 e 22 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral. Você pode ver como está a disputa em outras cidades do país aqui no site do SBT. Peritos da Justiça Eleitoral concluíram que há indícios de irregularidades na prestação de contas da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer na última eleição presidencial. Bem, foram analisados documentos de 4 empresas. Em 3 delas não havia comprovação de que os serviços contratados foram mesmo prestados. A assessoria do presidente interino Michel Temer informou que ele não se manifestará sobre o assunto. Já os advogados de Dilma Rousseff afirmaram que o laudo pericial é contraditório e inconsistente. Em nota, a defesa da presidente afastada disse ainda que a chapa Dilma Temer respeitou integralmente a legislação eleitoral e que a justiça atestará sua plena regularidade. Nós não conseguimos localizar os responsáveis pela Focal Confecção. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara fez hoje uma audiência pública para discutir o fim do foro privilegiado. Para representantes da Associação de Juízes e Promotores, a medida pode levar à impunidade. Olha, assunto grave. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou o vazamento de informações sobre uma eventual delação do ex-presidente da construtora OAS, que atinge também o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli. Bem, vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o pano de fundo desse conflito entre o ministro Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Bom, tivemos um problema aí com o áudio a comunicação com o Kennedy Alencar. Vamos agora saber o mapa-tempo. Hoje, o Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou o pedido do Comitê Paralímpico da Rússia para que os atletas envolvidos com doping participem dos Jogos. Com a decisão, os russos estão fora da Paralimpíada, que começa no dia 7 de setembro. Vamos falar com Luiz Elterhoff, dos mais de 4.000 atletas. 278 serão todos brasileiros. Luiz, nosso pessoal está treinando bastante, Luiz? É verdade. Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Bom, nos Jogos de Londres terminamos em 7º no ranking. Agora os brasileiros prometem superar essa marca. A TV brasileira perdeu hoje um dos mestres do jornalismo. Goulart de Andrade morreu hoje em São Paulo, aos 83 anos. Agora, essa é para quem, como nós, Joseval Peixoto, é fã dos Beatles. Uma exposição inédita que reúne fotos, textos, instrumentos e remonta a história da banda britânica, abre amanhã em São Paulo. A Beatlemania Experience transporta os visitantes a lugares frequentados pelo grupo e faz com que os fãs revivam os momentos mais importantes do quarteto que mudou o rumo da música mundial. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.